Aula número 195. O plano do heroísmo e da bravura do povo português em Os Lusíadas. Estamos estudando alguns planos de Os Lusíadas. O plano da viagem, o plano da história, o plano da mitologia e agora o plano do heroísmo. E nesse plano do heroísmo, eu selecionei então os 12 da Inglaterra. Os 12 da Inglaterra são 12 cavaleiros que na época medieval vai à Inglaterra defender 12 damas que foram ofendidas. E as 12 damas ofendidas mereciam a defesa. E a defesa era aquela luta entre cavaleiros portugueses e cavaleiros ingleses que foram os ofensores. Cavalaria, rememorando a Idade Média. Lembra? A gente vê em filmes ou em romances a arma na mão, uma vara, o cavalo, e aí, então vence aquele que derruba, aquele que aniquila, aquele que vence o inimigo. E 12 portugueses vão à Inglaterra libertar as damas ofendidas. Estrofe 52. Os 12 da Inglaterra. Lá na leal cidade, donde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, armar madeiro leve manda o que tem o leme de governo. Apercebem-se os 12 em tempo breve, d'armas e roupas de uso mais moderno, de elmos, cimeiras, letras e primores, cavalos e concertos de 1000 cores. Vamos colocar a estrofe no vídeo. Olha a estrofe e ouça a interpretação. O rei, que tem o leme, a direção, o leme, a direção do governo, manda armar leve madeiro. Leve madeiro quer dizer navio rápido, um pequeno navio, rápido por ser pequeno. Manda armar leve madeiro, que é um navio veloz, lá na leal cidade, onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. Lá na leal cidade, onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, é perífrase para designar a cidade do Porto. Sem dúvida, a origem do nome Portugal vem de Porto. Portugale. Em breve tempo, os 12 portugueses nomeados para irem à Inglaterra apercebem-se, munem-se, abastecem-se de roupas do mais moderno uso e de armas. Elmos, que são capacetes, cimeiras, ornamentos da parte superior dos capacetes, letras, os nomes das damas que iriam defender, e primores, magnificências nas armas e vestiários, cavalos e concertos, quer dizer, adornos de 1000 cores, ou de muitas variadas cores. Essa é a estrofe. Fiquemos ainda com essa estrofe. Lá na leal cidade, donde tive origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, armar madeiro leve manda o que tem o leme de governo. Primeiro período. O segundo período é o final do texto.
Fica olhando esse primeiro período comigo. Lá na lealcidade, de onde teve origem, veja comigo. Lá na lealcidade, de onde teve origem, a oração foi seccionada. Esse onde é um pronome relativo. Por conseguinte, está qualificando a lealcidade. Mas lá na lealcidade foi interrompido o pensamento. De onde teve origem e foi interrompido outra vez, como é fama. Foi interrompido novamente, como é fama, uma outra razão. O nome eterno de Portugal, armar madeiro leve, manda o que tem o leme de governo. Vamos analisar esse período. Observa. Oração principal. Manda o, aquele manda. Aquele manda. Quem é esse o? Esse o é quem tem o leme de governo, que é uma oração adjetiva desse o. Aquele que tem o leme de governo. Então, manda o manda. O o manda o quê? O o manda armar madeiro leve lá na lealcidade. Isso que ele manda. Então, oração principal. O o manda. O o manda o quê? Que se arme madeiro leve lá na lealcidade. Então, essa oração fica sendo objetiva direta do verbo mandar. O manda que se arme lá na lealcidade. O manda isto, objetiva direta. Donde teve origem o nome eterno de Portugal, uma oração adjetiva, que é a qualidade da lealcidade, como é fama, conforme é fama. Repetindo. O, aquele, e tem uma oração adjetiva do seu lado, que tem o leme de governo, o manda, ele manda. E segue agora uma oração reduzida do infinito. Manda o quê? Que se arme madeiro leve lá na lealcidade. Objetiva direta do verbo. Onde teve origem o nome eterno de Portugal é a qualidade da lealcidade. É a adjetiva, oração adjetiva. Como é fama, conforme é fama, conformativa. Vou fazer um desafio. Qual é o sujeito do verbo ser? Como é fama? Pensa um pouquinho comigo. Como é fama? Pergunte para você mesmo, passar o sujeito. O que é fama? Se você conseguir localizar o que é fama, você localizou o sujeito. O que é fama? É fama. E está uma oração inteira como sujeito do como é fama, subentendida. É fama? O que é fama? Que lá na lealcidade teve origem o nome eterno de Portugal. Isto é que é fama. Que lá na lealcidade teve origem o nome eterno de Portugal. Uma oração subentendida. Segue o segundo período, manda, apercebem-se os 12 de Inglaterra, né? Em tempo breve, darmas, roupas de uso mais moderno, delmos, cimeiras, letras e primores, cavalos e concertos de mil cores, como eu já fiz a interpretação. Resposta do exercício proposto à aula passada. Eu pedi que lessem um trecho do O Missionário. O Missionário. Então vamos ver as questões de Inglês de Souza. As questões, respostas. A alternativa A responde às questões 2 e 7. A alternativa B, 3 e 8. A alternativa C, meia dúzia e 9. D de dado, 1 e 4. E de elefante,
5 e 10. Acertou 8 questões, está excelente. É um nível altíssimo, altíssimo. Eu estou baseado sempre em 80% das questões. A minha prática de professor que examinou várias faculdades do país durante 30 anos, eu percebo que os alunos que mais atingem o alto grau de conhecimento está na faixa de 80%. Então, por isso que eu estou insistindo. Acertou 8 questões? Está excelente. Estrofe número 63 de Os Lusíadas, canto sexto. São os 12 da Inglaterra. Já vimos na estrofe 52 que os 12, através de uma lancha pequena, um pequeno barco, rápido, eles partem então do porto para a Inglaterra. Já vimos agora. Agora, vamos ver. Estão já na Inglaterra, já estão no ambiente da disputa, no campo de disputa. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender seu nome e fama, se alegra e veste ali do animal de L, que a gente bruta mais que a virtude ama. Já dão sinal, e o som da tuba impele os belicosos ânimos que inflama. Picam de esporas, largam as rédeas logo, abaixam lanças, fere a terra fogo. A dama, como ouviu que este cavaleiro era aquele que vinha defender a fama, ou seja, a honra e o nome dela, se alegra. E ali mesmo se revestiu de uma pele de animal de L, ou seja, de ouro. Eu vou explicar por quê. O carneiro que tinha na pele pelos de ouro era o carneiro L da mitologia. Então, é uma perífrase para designar que ela está se ornamentada de ouro. Então, a dama, como ouviu que este cavaleiro era aquele que vinha defender a fama, a honra e o nome dela, se alegra. E ali mesmo se revestiu da pele do animal de L, o carneiro que tinha na pele pelos de ouro. Ouro que a gente bruta ama mais do que a própria virtude. Já dão um sinal, já é dado o sinal para começar o combate. E o som da tuba que inflama os ânimos belicosos, ou seja, marciais, entusiastas pela briga, impede os cavaleiros uns contra os outros. Ou melhor, impele, ou seja, entra em combate. Os combatentes picam de esporas, largam logo as rédeas e abaixam as lanças, e a terra fere fogo, ou seja, as ferraduras dos cavalos batendo com violência nas pedras, ferem lume no chão. Ele pratica um assíndeto no final que dá muita beleza no texto. Picam de esporas, largam rédeas logo, abaixam lanças, fere a terra fogo. Muito bonito esse assíndeto. Assíndeto. Se ele fizesse polissíndeto, não seria tão bonito. Polissíndeto é o contrário. E picam de esporas, e largam rédeas logo, e baixam lanças, e fere a terra fogo. Não seria tão dinâmico como a prática do assíndeto. Uma pergunta. Qual é o sentido do verbo ligado por esse como? A dama, como ouviu que este era aquele que vinha defender o seu nome e fama? Como ouviu
se alegra. Qual é a ideia desse como ouviu? Raciocina comigo. A dama, como ouviu que esse era aquele que vinha defender seu nome e fama, se alegra. Como ouviu? Causal, final, temporal, proporcional, concessiva, consecutiva, comparativa, conformativa. Qual é a ideia da frase? Observe que a gramática da língua portuguesa é para entender o que está escrito. É essa a finalidade. Você tem que entender o que é que está escrito. Qual é a ideia que o autor deu a esse como ouviu? Normalmente nós aprendemos que o como é conformativa. Ele trabalha como um escravo, é comparativa. Né? Estuda como um sábio. E esse como é comparativa? Não. Não é comparativa. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha defender seu nome e fama, se alegra. Então fala comigo. Como ouviu, oração, subordinada, adverbial, temporal. A dama, quando ouviu que esse era aquele que vinha defender seu nome e fama, se alegra. Se quiser interpretar como um causal, não fica muito longe. A dama, porque ouviu que esse era aquele que vinha defender seu nome e fama, se alegra. Mas o tempo parece que é melhor. Como ouviu, se alegra. Vamos para a estrofe 64 dos 12 de Inglaterra. Dos cavalos, o estrépito parece que faz que o chão debaixo todo treme. O coração no peito que estremece, de quem os olha, se alvoroça e teme. Qual do cavalo voa que não desce? Qual, com o cavalo em terra, dando, geme? Qual vermelha as armas faz de brancas? Qual, com os penachos do elmo, açoita as ancas? Veja no texto, olhe o texto e vamos ver a interpretação que faremos. Devagar, com calma. Estrofe 64. O estrépito dos cavalos parece que faz tremer todo o chão debaixo deles. O estrépito, o barulho dos cavalos. Quer dizer, o barulho que o cavalo, no toque com a terra, faz. Então, o estrépito dos cavalos parece que faz tremer todo o chão debaixo deles. O coração que estremece no peito de quem olha os cavaleiros alvoroça-se e teme, ou seja, tem a sensação de temor, de susto. Um voa do cavalo, não desce. Olha a descrição. Ele não desce do cavalo, voa. Um voa do cavalo, não desce. Lógico que é o inimigo. Não desce, voa. Outro, dando com o cavalo em terra, geme. Ou seja, os dois, cavalo e cavaleiro, os dois no chão. Geme. Outro faz vermelhas as armas. Por que ele faz vermelha as armas? Porque estão agora banhadas em sangue. Então, outro faz vermelhas as armas. Ou seja, a lança, a espada, o escudo ficam todas de tintas de sangue. De brancas que eram brancas e ficaram vermelhas. Outros açoitam, ou assoltam com U, é a mesma coisa? Açoitam, quer dizer, açoitar, fustigar, bater as ancas do cavalo com penachos dos elmos. O que significa isso? Outros, as ancas dos cavalos com penachos dos elmos, fica batendo com os penachos dos elmos nas ancas do cavalo.
o cavaleiro agredido com um bote de lança cai por trás. O penacho do capacete cai na anca do cavalo. Ele foi agredido com a lança e foi parar na anca do cavalo. Os penachos dele ficou na anca do cavalo. Está agora sobre o cavalo, mas da anca, batendo com o penacho a anca do cavalo. Texto bonito. Texto bonito. Qual do cavalo voa, que não desce? Eu gostei desse que. Qual do cavalo voa, que não desce? Muito raramente a conjunção que é aditiva. Muito raro. Eu posso imaginar. Por exemplo, a Beata reza, que reza, e não para de rezar. Esse primeiro que é aditivo. A ideia é que reza e não para de rezar. Aqui é o mesmo caso. Qual do cavalo voa e não desce? Coordenada aditiva. O texto é bonito e impressionamente dá bem o impacto da luta dos 12 de Inglaterra contra 12 cavaleiros da Inglaterra para defender 12 damas. Estrofe 65 do canto 6º. Os 12 de Inglaterra. Algum dali tomou perpétuo sono e fez da vida ao fim breve intervalo. Correndo, algum cavalo vai sem dono e noutra parte o dono sem cavalo. Cai a soberba inglesa de seu trono, que 2 ou 3 já fora vão do valo. Os que de espada vêm fazer batalha, mais acham que arnês, escudo e malha. Vamos ver? No vídeo, a estrofe declamada, a estrofe número 65. Comigo. Olha vagarosamente o texto. Comigo. Algum deles, dali, tomou perpétuo sono. É um eufemismo. O que aconteceu com um deles, ou com algum deles? Tomou perpétuo sono. É um eufemismo para não falar que morreu. O que é eufemismo? A suavização de uma ideia rude ou desagradável. É um eufemismo, uma figura de linguagem. Então, algum deles, dali tomou perpétuo sono e fez breve intervalo ao fim da vida. Fez breve intervalo ao fim da vida. Tempo decorrido entre o princípio do combate e a morte foi breve. É isso que ele quer dizer. O tempo do início da batalha e o fim da morte do cavaleiro foi muito breve. É só para falar que eles estão vencendo mesmo rapidamente. Entre ele entrar vivo na arena ou no campo de combate e estar morto, foi muito breve o tempo. Quer dizer, já estão vencendo, os portugueses estão vencendo ligeiramente. Voltando então. Algum deles dali tomou perpétuo sono, morreu. E fez breve intervalo ao fim da vida. Ou seja, o tempo decorrido entre o princípio do combate e a morte foi breve. Um cavalo foi correndo sem dono. E, noutra parte, foi o dono sem cavalo, correndo. Cai do seu trono a soberba, o orgulho dos cavaleiros ingleses. Cai do seu trono, pois já foram fora do valo. 2 ou 3 fugiram para fora do campo de combate. Valo é uma espécie de muro cercando então o campo de combate. Então o que ele está dizendo? Já foram
fora do valo 2 ou 3, ou seja, fugiram para fora do campo de combate. Valo era um muro de terra que cercava tais campos. Alguns então já estão fora do valo. Os que vão fazer batalha, o combate de espada, já acham mais do que arnês. Ou seja, os que vêm com espada para fazer o combate só encontram nos portugueses o quê? Só encontram o quê? Couraça, armadura de peito, escudo, malha. É o que encontram. A espada não penetra. Encontra o armamento, pura e simplesmente. O inimigo que combate a espada encontram como resistência a armadura dos adversários. Estrofe número 67. Recolhe o duque os 12 vencedores nos seus passos com festas e alegria. Cozinheiros ocupa e caçadores, das damas a fermosa companhia, que querem dar aos seus libertadores banquetes 1000 cada hora e cada dia, enquanto se detém em Inglaterra até tornar a doce e cara terra. A estrofe está no vídeo, a estrofe 67. Está aqui no vídeo. Com os olhos na estrofe, vamos lá ver. O duque. E esse duque eu sei que é o duque de Lancaster, inglês. Recolhe os 12 vencedores nos seus passos. Passos é palácio. Então, recolhe os 12 vencedores nos seus palácios, com festas e alegria. A formosa companhia das damas ocupa cozinheiros e caçadores, pois elas desejam dar 1000 banquetes a cada hora e a cada dia. É uma hipérbole, é um exagero. 1000 banquetes a cada hora e a cada dia. Uma hipérbole. Então, elas querem dar 1000 banquetes a cada hora e a cada dia aos seus libertadores, os defensores que as libertariam da maledicência, da ofensa que tiveram. Enquanto estes se detêm em Inglaterra até tornarem a doce e a amada terra da pátria. É a estrofe número 65. Exercício para a próxima aula. Vocês vão resolver 15 questões extraídas do primeiro capítulo de Dom Casmurro, Machado de Assis, o grande escritor nacional. O capítulo primeiro, que nós conhecemos: uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua, dos ministros e acabou recitando-me versos. E assim vai. É o primeiro capítulo. Você lê cautelosamente esse primeiro capítulo, é curtinho, não é longo. Assinale a palavra que não entendeu, busque no dicionário ou na internet, abra livros para consultas e responde as 15 questões. Não estão difíceis, mas eu acredito que você vai acertar 80% delas. Esse é o exercício para a próxima aula. Como desfecho, a Ilha dos Amores é o prêmio que os deuses dão aos portugueses. Várias ninfas que se unem aos portugueses como prêmio de todo esse heroísmo que nós estamos vendo. Então vamos terminar com uma estrofe de A Ilha dos Amores. Uma estrofe da Ilha dos Amores.
os portugueses, numa ilha paradisíaca, as ninfas nuas, servindo aos portugueses a beleza sensual. É um prêmio que os deuses, principalmente Vênus, confere aos portugueses. Oh, que famintos beijos na floresta! E que mimoso choro que soava! Que afagos tão suaves! Que ira honesta! Que em risinhos alegres se tornava! O que mais passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazeres inflamava? Melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. A minha pátria é a língua portuguesa.